Atenção, nação tricolor, porque o clima no Fortaleza é de urgência total. E quando eu digo urgência, é porque o clube tá literalmente correndo contra o tempo para reforçar o elenco e tentar mudar o rumo de uma temporada que começou torta. As movimentações nos bastidores não param e, finalmente, veio o anúncio oficial. O goleiro Elton Leite é o novo reforço do Leão. Chegou, já se apresentou no PC e agora entra na disputa direta por uma vaga num setor que andava carente, principalmente após as lesões que afetaram os principais nomes da posição. A diretoria sabe que a situação é delicada, e por isso tá indo com tudo para fechar com mais reforços ainda essa semana. Jason Guzmán e Rezende são os nomes mais próximos de serem oficializados, e a torcida já começa a criar expectativa de ver esses caras vestindo a camisa tricolor o quanto antes. Enquanto isso, o torcedor já se prepara para mais uma decisão em campo. Neste sábado, às 8h30 da noite, na Arena Castelão, o Fortaleza encara o Botafogo pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Sim, meus amigos, já chegamos ao fim da primeira metade da competição, e a situação do Fortaleza é crítica. Com apenas 15 pontos conquistados até aqui, o time precisa desesperadamente de uma vitória para tentar chegar aos 18 e, quem sabe, respirar fora da zona do rebaixamento. Pode parecer pouco, mas nesse contexto, cada ponto é uma batalha, e cada rodada é uma final. A comparação com a campanha de 2022 inevitavelmente aparece. Naquele ano, o Fortaleza também fez um primeiro turno sofrido, terminou com 14 pontos e depois arrancou numa recuperação histórica. Mas a galera lembra que, naquela ocasião, os primeiros sinais de reação já tinham começado antes mesmo da virada do turno. Dessa vez, o time ainda patina, e por isso a vitória contra o Botafogo virou questão de sobrevivência. É o tipo de jogo que define se o torcedor vai continuar sonhando ou se vai começar a temer o pior. E olha que a diretoria fez a parte dela para trazer a torcida de volta ao Castelão. Promoções de ingressos, valores simbólicos em setores específicos, campanhas nas redes sociais incentivando o famoso leva mais um, caronas organizadas entre torcedores, tudo isso faz parte de uma tentativa clara de encher as arquibancadas no sábado. Já são mais de 16 mil ingressos vendidos até a noite de quinta-feira, mas o objetivo é ousado, bater a casa dos 30 mil presentes. E, sinceramente, seria fundamental. Porque quando o estádio pulsa, o time sente. E quando o time sente, ele corre mais, ele briga mais, ele acredita mais. É claro que a ausência da torcida nos últimos jogos tem explicação. Ninguém aqui é ingênuo de achar que o torcedor simplesmente desistiu. A crise financeira do país, a decepção com o desempenho do time, os ingressos que por muito tempo foram inacessíveis para muita gente, tudo isso somado criou um distanciamento real. E ninguém vai julgar quem não pode ir. Muito pelo contrário. A cobrança aqui é outra. É aquela tentativa de resgatar o que sempre foi uma das maiores forças do Fortaleza, o apoio incondicional da arquibancada. A mesma arquibancada que empurrou o time contra o Bragantino e viu, em campo, o resultado disso, um Fortaleza vibrante, competitivo e vencedor. E é por isso que o apelo se repete, mesmo que soe insistente. Se você pode ir ao estádio, vá. Se tem como levar alguém, leve. Se conhece alguém que tá na dúvida, convence. Porque esse jogo contra o Botafogo não é só mais uma rodada. É o começo da virada que o torcedor tanto espera. O time precisa, o momento exige e a Série B tá ali, batendo na porta, só esperando o Fortaleza tropeçar de novo. E ninguém quer ver esse clube afundar. Agora, vamos falar sobre a principal novidade dos últimos dias. Elton Leite é o novo goleiro do Fortaleza. A contratação foi anunciada oficialmente na noite de quarta-feira, nas redes sociais do clube, e representa um investimento importante por parte da diretoria. O jogador, que estava no Deportivo La Coruña, da Espanha, chega após o Fortaleza pagar a multa rescisória de 300 mil euros ao clube espanhol. Isso dá algo em torno de 1.900.000 reais. Quase 2 milhões investidos num goleiro de 34 anos que chega para assumir responsabilidade, talvez, até a titularidade. Elton tem no currículo passagens por grandes clubes.
Jogou em Portugal, vestiu a camisa do Benfica e do Boa Vista, disputou 4 temporadas na Europa e vinha sendo titular absoluto na segunda divisão espanhola, com 37 partidas disputadas pelo Deportivo. No Brasil, é mais conhecido pelos tempos de Botafogo, onde jogou entre 2014 e 2017. Também teve passagens por Criciúma e São Caetano. É um cara rodado, experiente que chega num momento em que o Fortaleza precisava com urgência de alguém com esse perfil. A lesão de João Ricardo e a situação física de Breni deixaram o time sem muitas opções confiáveis na posição. Vinícius Silvestre tem sido titular, mas a verdade é que o torcedor ainda não se sente totalmente seguro com ele no gol. A chegada de Elton, portanto, aumenta a concorrência e, mais do que isso, eleva o nível do elenco. O técnico Renato Paiva conhece bem o jogador. Tentou levá-lo pro Bahia, quando ainda comandava o time baiano, mas naquela ocasião não rolou. Agora, com o cenário favorável e a necessidade escancarada, o acerto foi rápido. O mais interessante é que Elton aceitou o desafio de vir pro Fortaleza mesmo tendo proposta de renovação do seu ex-clube. Ele escolheu vestir a camisa tricolor sabendo da pressão, sabendo da situação no Brasileirão e, claro, com o peso de jogar uma Libertadores também. Porque sim, o Leão ainda está vivo na competição continental e precisa de elenco para encarar as duas frentes. A expectativa é que o goleiro já esteja à disposição nos próximos dias, mas a tendência é que Paiva ainda mantenha Vinícius no gol pelo menos contra o Botafogo. Até por questão de adaptação, ritmo e confiança. Mas a dúvida tá no ar. E você? Iria com quem no sábado? Comenta aí, Elton ou Vinícius? E tem mais reforço no radar. A situação de Jason Guzmán ainda está sendo resolvida nos bastidores. O Fortaleza corre contra o relógio para regularizar a documentação do jogador junto à Polícia Federal. Como se trata de um atleta estrangeiro, o processo é mais burocrático, mais lento e exige atenção aos detalhes. O clube tem direito a fazer até 5 alterações na lista de inscritos da Libertadores, e Guzmán é tratado como prioridade para essa competição. A diretoria está fazendo de tudo para que o nome dele apareça no bid e ele esteja apto o quanto antes. Segundo informações de bastidores, a expectativa é de que o anúncio aconteça até sexta-feira, no mais tardar. Mas o relógio já começou a apertar. Outro que está com negociação bem encaminhada é Rezende, volante do Bahia. O jogador foi relacionado recentemente para um jogo da Copa do Brasil e isso já ligou o alerta da torcida. Se entrou no banco, é porque tá saudável. E se tá saudável, pode muito bem ser liberado. A diretoria do Fortaleza tá otimista com esse desfecho e acredita que até o fim da semana o nome dele também seja anunciado. A ideia é entregar o elenco o mais reforçado possível nas mãos de Renato Paiva antes dos confrontos da Libertadores e da sequência do Brasileirão. A busca por zagueiros também continua. Com a saída de Davi Luiz e Brits no departamento médico, o Fortaleza tenta repor a posição, mas está esbarrando em questões financeiras. 2 nomes estavam no radar, Matheus Doria, que joga no futebol mexicano, e Rodrigues, que atua na MLS. O problema é que o valor de Doria está bem acima do que o Fortaleza considera viável nesse momento. Já Rodrigues, apesar de ser um nome interessante, não empolgou tanto a comissão técnica. Resultado, o clube deve recuar nessas negociações e buscar novas alternativas no mercado. O técnico Renato Paiva está tendo um início complicado no Fortaleza. Os números mostram isso. 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Um aproveitamento de apenas 41%. Se a gente comparar com os outros trabalhos dele no Brasil, a diferença é grande. No Bahia, por exemplo, foram 3 vitórias e 1 derrota no início, com 75% de aproveitamento. No Botafogo, um pouco mais equilibrado, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, chegando a 58%. Isso mostra que o desafio agora é bem mais pesado. A situação no Leão exige resultado imediato, e isso torna tudo ainda mais tenso. A imprensa local já começa a levantar o tom das críticas. Em uma das colunas mais comentadas da semana, o jornalista escreveu que a direção do Fortaleza imaginava que bastariam pequenos ajustes para seguir firme na temporada, mas se enganou. As intervenções feitas até agora foram insuficientes, e o time continua patinando.
O futebol apresentado ainda é fraco diante dos desafios que vêm pela frente. De todas as contratações feitas recentemente, apenas Matheus Pereira conseguiu de fato fazer a diferença. Isso mostra que o planejamento precisa ser mais cirúrgico daqui para frente. O tempo para errar acabou. E se o Fortaleza quiser realmente virar essa chave, o mês de agosto vai ter que ser histórico. Porque a sequência de jogos é puxada. Depois do duelo contra o Botafogo no sábado, o time já encara o Vélez na terça-feira pela Libertadores. Depois, Fluminense no Maracanã, Mirassol no Castelão e, fechando o mês, Internacional no Beira-Rio. Ou seja, só pedreira. Um calendário pesado, onde cada ponto vai fazer a diferença entre sonhar com a permanência na Série A ou cair de vez na luta contra o rebaixamento. O torcedor sabe disso. A diretoria sabe disso. O elenco, mais do que nunca, precisa sentir isso. O momento é de união, de mobilização total. O Castelão tem que pulsar sábado. Porque esse jogo contra o Botafogo pode ser o divisor de águas. Pode ser o pontapé para uma reação. Ou pode ser o empurrão final rumo ao fundo do poço. Tá nas mãos do time. E também nas mãos da torcida. E se a gente parar para pensar com calma, o Fortaleza já passou por situações complicadas antes, mas talvez nenhuma com tantos elementos de pressão ao mesmo tempo. Tem crise técnica, tem problema físico no elenco, tem dificuldade financeira, tem desgaste com a torcida, tem urgência por resultados e tem o fantasma do rebaixamento batendo na porta. É uma combinação perigosa. E é por isso que esse mês de agosto virou o centro das atenções. Ele vai definir o que o Fortaleza vai ser no restante da temporada. Se vai lutar para permanecer com dignidade na Série A e, quem sabe, sonhar com algo a mais na Libertadores, ou se vai precisar ligar o modo sobrevivência total até dezembro para evitar um retorno doloroso à Série B. A boa notícia é que, apesar de tudo, o elenco começa a ganhar novas opções. E isso muda a dinâmica dentro do grupo. A chegada de Elton Leite, por exemplo, não mexe só na posição de goleiro, mas também na competitividade interna. Quando um atleta experiente chega, com bagagem de Europa, com rodagem em clubes grandes, ele automaticamente eleva o nível dos treinos, ele obriga os companheiros a darem mais. E num momento como esse, todo detalhe conta. Não se trata só de quem vai jogar, mas de como os outros vão reagir a isso. Se Vinícius Silvestre quiser manter a vaga, vai ter que mostrar mais. E isso é ótimo pro Fortaleza. E a diretoria sabe que só isso não basta. Por isso corre tanto com as outras negociações. A situação do Jason Guzmán é emblemática. O cara tá em solo brasileiro, já treinando, já alinhado com o clube, mas ainda depende da documentação para poder estrear. É aquele velho entrave burocrático que, infelizmente, sempre atrasa a vida dos clubes que apostam em estrangeiros. A inscrição na Libertadores exige um processo específico, e o Fortaleza precisa correr contra o tempo porque o regulamento é claro. Só pode escrever 5 novos nomes. E dentro dessas 5 vagas, Guzmán é prioridade absoluta. O meia colombiano tem características que faltam hoje no elenco: explosão, chegada na área, finalização de média distância e um certo improviso que o Fortaleza perdeu ao longo dos últimos meses. Se ele realmente vier com ritmo e bem fisicamente, pode ser um reforço crucial. E aí entra a figura do Rezende, um volante que não aparece tanto nos holofotes, mas que faz um trabalho sujo importantíssimo em campo. Marca, desarma, tem boa saída de bola e é um cara de confiança de Renato Paiva. O treinador fez questão do nome, e a diretoria foi atrás. O fato de o jogador ter voltado a ser relacionado pelo Bahia mostra que ele está apto fisicamente, e isso só aumenta a expectativa de que o acerto esteja muito próximo. A torcida está ansiosa porque quer ver o time ganhando corpo. Quer ver o elenco pronto. Porque sabe que não dá mais para contar só com os mesmos nomes. Lesão, suspensão, desgaste, tudo isso vai aparecer nessa reta final de temporada, e quem tiver mais elenco, vai sobreviver. Mas tem um ponto que vem chamando atenção em todas essas negociações: o limite financeiro. O Fortaleza não nada em dinheiro. Nunca nadou, na verdade. E agora,
com a pressão do rebaixamento e a queda de receita prevista caso isso aconteça, cada centavo precisa ser bem pensado. O exemplo mais claro disso foi a tentativa frustrada de trazer o zagueiro Matheus Doria, que está no futebol mexicano. Um jogador experiente, forte, com estilo de liderança em campo, mas com um custo que fugia completamente do orçamento do Leão. O clube tentou, sondou, mas acabou recuando. A mesma coisa aconteceu com Rodrigues, da MLS. Era um nome observado, com alguma possibilidade, mas que, por enquanto, não empolgou o suficiente para virar prioridade. O Fortaleza vai ter que ser criativo. Vai ter que olhar para mercados alternativos, apostar em jogadores com perfil competitivo, mas que ainda não estão nas vitrines mais caras do futebol. E esse tipo de raciocínio passa diretamente pela figura do técnico Renato Paiva. Ele chegou cercado de desconfiança, com um histórico misto em clubes brasileiros, e agora se vê no meio de um furacão. Os números, como já falamos, não ajudam. 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. É pouco. E o mais preocupante não é nem o aproveitamento, mas o desempenho. O time não tem padrão. Falta consistência defensiva, falta criação no meio e falta agressividade no ataque. É tudo muito morno, muito protocolar. E isso, em meio a uma briga contra o rebaixamento, é um risco enorme. Porque os times que escapam da degola geralmente são aqueles que conseguem transformar a tensão em intensidade. Que jogam cada partida como se fosse final. E o Fortaleza ainda não demonstrou isso. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol europeu, um rumor tem ganhado força e agitado os corredores da mídia esportiva. O presidente do Paris Saint-Germain, PSG, Nasser Al-Khelaifi, estaria considerando uma proposta ousada para adquirir o Fortaleza Sport Clube, tradicional equipe do futebol brasileiro. Segundo fontes não confirmadas, a Qatar Sports Investments, QSI, grupo que controla o PSG, teria demonstrado interesse em expandir sua influência na América Latina, visando transformar o Fortaleza em um braço estratégico no continente. O valor da negociação seria da ordem de 2 bilhões de reais, montante que, se confirmado, colocaria o clube cearense em um novo patamar financeiro e competitivo. Entretanto, até o momento, não há confirmação oficial de qualquer contato entre as partes envolvidas. O presidente do Fortaleza, Rolim Machado, ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto, deixando no ar a possibilidade de uma movimentação estratégica para atrair investidores internacionais. A ideia de uma parceria entre o PSG e o Fortaleza não é inédita. Rumores semelhantes circularam em julho de 2024, quando especulou-se sobre um possível investimento ou até mesmo a compra do clube cearense pelo conglomerado catari. Naquela ocasião, o técnico Juan Pablo Vojvoda e o elenco tricolor foram apontados como peças-chave em uma possível transição para o modelo de gestão do PSG. A proposta visaria não apenas injetar recursos financeiros, mas também implementar a filosofia de desenvolvimento de base e valorização de talentos locais, características marcantes do projeto parisiense. A ideia seria transformar o Fortaleza em um celeiro de jogadores para o mercado europeu, seguindo o modelo de sucesso adotado pelo PSG nas últimas temporadas. A movimentação de Al-Khelaifi também pode estar relacionada à busca por novos horizontes para o PSG. Recentemente, o presidente do clube francês revelou planos para deixar o histórico Parc des Princes e construir um novo estádio com capacidade para 60 mil pessoas, visando aumentar a competitividade financeira e estrutural do clube. A decisão de buscar alternativas fora de Paris, como os hipódromos de Saint-Cloud, Montigny-le-Bretonneux e Poissy, reflete a ambição de Al-Khelaifi em modernizar a infraestrutura do PSG e consolidar sua posição entre os gigantes do futebol europeu. Essa busca por inovação pode ter motivado o interesse em clubes fora da Europa, como o Fortaleza, para expandir a marca PSG e explorar novos mercados. A repercussão de uma possível aquisição do Fortaleza pelo PSG seria significativa, não apenas no cenário esportivo, mas também no econômico e cultural. A entrada de investidores do porte da QSI poderia transformar o clube cearense em uma potência regional,
com potencial para disputar títulos nacionais e internacionais. Além disso, a parceria traria visibilidade internacional para o futebol nordestino, atraindo patrocinadores, mídia e novos torcedores. A implementação de uma estrutura profissional de alto nível, com centros de treinamento modernos e programas de desenvolvimento de base, elevaria o padrão do futebol brasileiro e serviria como modelo para outros clubes em busca de profissionalização. Entretanto, a concretização desse projeto enfrenta desafios significativos. A cultura do futebol brasileiro, com sua paixão popular e modelos de gestão tradicionais, pode ser um obstáculo à implementação de mudanças estruturais impostas por investidores estrangeiros. Além disso, questões burocráticas e regulatórias, como a legislação sobre SAFS, Sociedades Anônimas do Futebol, e a resistência de parte da torcida, podem dificultar a transição para o modelo de gestão adotado pelo PSG. Será necessário um trabalho de convencimento junto aos stakeholders locais, incluindo dirigentes, torcedores e autoridades, para garantir a aceitação e o sucesso de uma possível parceria. A história do Fortaleza, com sua identidade regional e conquistas recentes, será fundamental para moldar o futuro do clube em um cenário globalizado e competitivo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!